Boa noite, meus amigos do Coração de Jesus. É com grande alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença amiga do plano espiritual, do mentor dessa abençoada casa. Agradecemos a espiritualidade amiga que junto conosco está aqui reunida neste momento tão difícil que passa a nossa sociedade, nosso planeta. Um momento com tantas vítimas, tão carente de oração, tão carente da família, tão carente deste Evangelho. Então que possamos agora entregar as nossas preces mais sinceras em forma de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E para dar início à lição de hoje, nós vamos seguir a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10. As lições são a 5 e a 6. Reconciliar-se com os seus adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregues ao juiz, e o juiz não vos entregues ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. Mateus capítulo 10, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e do bem geral mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, com a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar os seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por este meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, pelo menos coloca o bom direto ao seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Quando nós falamos de adversários, a etimologia da palavra adversário, ela vem do latim, adversarius, que é o que? Significa o contrário. O que é o contrário?
Na prática, esse contrário, ele significa o contrário do que a gente pensa, o contrário dos nossos atos, o contrário das nossas ações. Então, geralmente as pessoas são contrários daquilo que nós pensamos. Quando Jesus nos diz que devemos nos reconciliar com os nossos adversários, já nos conhecendo e sabendo das nossas limitações, ele deu uma ajuda e colocou os nossos adversários todos em casa, todos na família, todos no nosso meio de convívio, colocou os adversários no trabalho. Por quê? Porque eles são contrários àquilo que nós pensamos, e àquilo que, diante da nossa verdade, da nossa, às vezes, imaturidade, acreditamos ser contrário. O que devemos fazer? E coloca a maioria deles na família para quê? Porque a família é nossa missão. Jesus já disse, a família é a nossa principal missão na terra como homens. E devemos fazer o quê? Voltar para a nossa família. E neste momento de pandemia, nesse momento onde estamos dentro de casa sem poder sair, só nos resta ou ficarmos loucos ou nos entendermos com a família. Então é um momento de grande reflexão, é um momento onde devemos olhar para dentro de nós, olhar, será que eu não estou contrário? Será que eu não estou aceitando o próximo? O que está acontecendo com a minha família? Por que não conversamos? Por que eu não ligo para um parente para saber como ele está? Por que um filho bate a porta toda hora? Por que nós temos tantos conflitos? Em Mateus, mais uma vez, 10:34, Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E essa espada é justamente os embates que travamos com os nossos ou com nós mesmos, porque nós somos mestres em confrontos com nós mesmos. E é de extrema importância que dentro da família procuremos a paz, mas com firmeza. O que significa? Que a paz não pode ser somente da passividade, da aceitação, não. Dentro da família, como dentro da sociedade, nós devemos ter direitos, deveres e amor, convívio, carinho, diálogo. Isso é dentro do seio familiar. Como nós vamos enfrentar os problemas do mundo se não conseguimos nem enfrentar o nosso principal desafio, a nossa principal missão, que é nos entendermos com nossos familiares? E entender não é aceitar. Quando ele fala sobre a espada, é justamente esses embates, esses confrontos necessários. São embates de amor, são embates que temos que olhar olho no olho, sentar e tentar entender o próximo, o seu ponto de vista. Em casa tem que ter firmeza. Os nossos filhos precisam dessa firmeza, eles precisam de limites. São os limites que são aquele abraço, que o nosso não para ele fala: dentro deste não eu te protejo, fora daqui eu não te protejo. Eu não consigo te proteger. Isso é importante, que possamos olhar para nossos filhos com amor, mas com educação, para que eles cresçam e sejam indivíduos melhores, que construam uma sociedade melhor. Pregamos tantos que as crianças são o futuro da nação, mas o que estamos fazendo para esse futuro? Se a gente não semear agora, não dará bons frutos. Nós devemos sim amar, respeitar, mas colocar limites, regras, obediência, e cada um, sem exceção, tem que ter a sua participação dentro do lar. Quantas vezes pais, avós, que não entram em confrontos, que seguem fazendo o que cabe ao outro, o que acontece? Ele se desgasta, ele se cansa, ele está carregando um jugo muito mais pesado do que é o dele. E o que acontece? Uma pessoa cansada, com a mente cansada, ela facilmente externa raiva, ela facilmente se irrita. E não é muitas vezes aquele momento que você falou isso ou aquilo, não, é o cansaço que vem ao longo do tempo dela estar carregando as nossas obrigações, as obrigações de um ou de outro, que não seguem fazendo a sua parte. Então é penoso e é cansativo, mas os efeitos disso não é somente o cansaço, e sim na formação desse indivíduo. É preciso amor para educar, é preciso compreensão, que o amor, ele liberta, só que antes disso, ele dá limites para essa liberdade ser conduzida com responsabilidade.
E a espada desse enfrentamento é essa reconciliação. Por quê? Porque quando enfrentamos os nossos problemas, ficamos mais leves, nos reconciliamos, porque a pessoa, ela pode não entender naquele momento. Não adianta a gente pressionar. Cada um tem o seu tempo, tem a sua maturidade, tem a sua evolução. Devemos esperar, vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, e vamos deixar o tempo trilhar, e as pessoas vão se serenando e ela vai entender, nossa, realmente ela estava certa. Isso era o melhor para a nossa sociedade aqui em casa, isso é o melhor lá fora, isso é o melhor para o convívio no trabalho. Então, essa reconciliação é a certeza que todo mundo ganha no diálogo, ganha no tempo, e o diálogo é tão importante neste momento. Como carecemos do diálogo, estamos presos, as pessoas estão ficando ansiosas, depressivas. Por quê? Porque elas não encontram o diálogo, não encontram a felicidade, elas não encontram a paz dentro do próprio lar. Por quê? Porque estão sobrecarregadas, uns fazendo mais do que os outros, e aí fica muito pesado esse fardo. O entendimento do perdão, ele nos liberta de um cansaço, não somente físico, ele nos liberta de um cansaço mental. De acordo com o neurocientista Gustavo de Carvalho, o perdão ele tem um efeito neurofisiológico poderoso que pode destravar grandes conquistas. Ele destrava algumas alavancas que ficamos presos. Culpamos muitas vezes, sofremos um bullying na infância e continuamos martirizando isso e colocando a culpa nessas pessoas durante a nossa vida inteira. Nossos pais, sei lá, fizeram alguma coisa, gritaram com a gente e a gente acha que tudo que deu errado na minha vida foi culpa disso. Vamos nos libertar disso, dessas amarras. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. As pessoas fazem de acordo com o seu entendimento naquele momento aquilo que acha que é bom, aquilo que acha que é o correto, dentro da visão, como a nossa visão também ainda não é madura o suficiente. Então, perdoar, ele gera um fenômeno neural impressionante em nosso organismo, porque quando sofremos com o mal de alguém, ficamos aprisionados, e toda vez que essa tristeza bate, ficamos desanimados e perdemos o quê? Perdemos força, perdemos energia, perdemos oportunidades de crescer, porque vitimizamos, ficamos ali. O mal existe, os adversários podem nos causar mal. Só que permanecer neste mal, permanecer nessa ideia fixa, eu estou reconstruindo e dando força. Eu fico no looping. O que é umbral? É simplesmente um looping dos nossos próprios erros. Não tem um juiz. Jesus nunca nos julgou. Deus não nos julga. Somos nós mesmos. É a nossa consciência que não se perdoa. Por quê? Porque ainda é uma consciência infantilizada, que fica ali, não cresce com os erros. Nós devemos crescer com os nossos erros e sair desse loop. E isso é seguir em frente, é libertar a alma. Deus não nos criou para ser espíritos infelizes. Ele nos criou para ser livres, leves e felizes. Essa foi a nossa criação, essa é a nossa essência divina. E não é para dizer que o inferno são os outros, como dizia Sartre na sua peça. Não, temos a nossa parte. O bom convívio, somos uns seres que vivemos em grupos, somos interdependentes, significa que um depende do outro. Então, não adianta falar que as minhas verdades eu vou sair por aí falando o que me der na telha. Não, eu tenho que ter cuidado no trato, porque muitas vezes eu acho na minha cabeça que eu não ofendi ninguém, que eu não tenho adversários. Só que alguém pode se sentir ofendido com alguma palavra que saiu de maneira áspera, num momento de raiva, que eu nem me dei conta. Então sim, vigiai os próprios pensamentos, vigiai aquilo que sai da sua boca. Por quê? Para ter isso, um ambiente de harmonia, você precisa também cuidar do seu próprio coração, daquilo que vai dentro. Conheça-te a ti mesmo. E lapide todos os dias. O perdão ele é um ato diário. Perdão com você. Errei hoje, não vou me martirizar, amanhã vou melhorar. E vamos seguir. Esses erros, eles servem sim, não para o esquecimento, porque o perdão não é esquecer. O perdão é o aprendizado, é a evolução. E é nesta evolução que nós aqui queremos que todos sigamos. Essa evolução, esse aprendizado,
essa doença, ela é muito grave, mas ela tem um aprendizado. Deus é justo e na sua justiça Ele não nos permitiria passar por isso sem que tivesse uma causa muito importante, um bem muito maior. Acreditem, eu sei que o momento é difícil, as nossas crenças, elas ficam desgastadas, sofremos tanto desemprego, as dores, brigas em famílias, a fome, o desemprego, isso causa realmente uma angústia, um desespero na nossa alma. Mas acreditemos, Deus é infinitamente bom e sábio. Isso vai passar. Nós vamos melhorar, nós vamos sair mais fortes. Confie, mas não deixe que este mal te aprisione. Não crie um cárcere na sua própria mente. Siga em frente. Aprenda com esses erros. Saia desse cárcere mais forte. Saia mais firme e fortalecido na sua fé. Creia que Deus é por nós. Que assim seja. Graças a Deus. Mahatma Gandhi dizia que o fraco jamais perdoa. O perdão é a característica do forte. E neste ato de amor e de perdão a nós mesmos nesse momento, por todas as nossas falhas, por todas as nossas imperfeições, vamos agora, junto com o plano espiritual, elevar o nosso pensamento a Deus, um silêncio de amor, um silêncio que não é um silêncio de aceitação, mas um silêncio de prece, de harmonia, e vamos elevando junto com essa cúpula maravilhosa, com esses espíritos bondosos que estão aqui, que estão aí no seu lar, junto de vocês. Vamos elevar nosso pensamento e vibrar amor pelo nosso planeta Terra, vibrar amor pelos nossos governantes, para que eles se entendam e consigam direcionar o seu povo para o caminho certo, direcionar o seu povo para o crescimento e não violência, não morte. Vamos direcionar os nossos pensamentos a todos os médicos, a todos aqueles que estão nas frentes dos hospitais e também aos familiares. Já foram mais de 300 mil famílias que tiveram seus entes queridos arrancados e o mais triste, sem nem poder velar o seu próprio morto. Isso é muito triste. Para quem tem família, quem perdeu um familiar, sabe o tanto de sofrimento que é você ser tirado dessa forma tão abrupta. Então, vibremos por esses familiares e também por esses espíritos, vibremos pelo plano espiritual, que está numa batalha muito grande de manter a harmonia do nosso planeta. Vamos vibrar, vamos manter a oração. Quando não tivermos o que dizer, ore. Quando não tivermos o que fazer, ore. O plano espiritual, ele precisa das nossas orações. Ele está fazendo a parte deles, vamos fazer a nossa. Vibremos pelo plano espiritual, pelos nossos mentores, por aqueles espíritos que, como nós, ainda estamos evoluindo, por essa casa que nos abriga, pela expansão do Evangelho, que é tão importante, pela vibração de cada um da sua família. Vamos vibrar pelo seu lar. Vibre, pense agora em cada canto da sua casa. Eleve o pensamento, higienize esse lar. Esse lar é um lar de harmonia, aí tem amor. Aproveite isso, se una aos seus familiares. Vibremos pela fluidificação da água e vibremos por nós mesmos. Vamos sair dessa fortalecidos e com mais amor. Que assim seja, graças a Deus.